Meus irmãos, eu tenho orado, estou orando para Deus nos abençoar, Deus fortalecer você, Deus enriquecer você em todos os sentidos. E eu pediria muito que você aceitasse as minhas orações, aceitasse as bênçãos de Deus, no nome de Jesus de Nazaré. Eu estou brigando sério, você depois vai para casa, mais tarde ainda estarei numa guerra séria contra o mal, buscando a Deus, e eu sei que Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua vida. Aleluias. A única coisa que eu vou lhe pedir é você crer na pessoa de Deus, e eu estou estudando essa coisa de crer na pessoa de Deus, porque a pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas creio em Deus no quê? Do que Deus é capaz de fazer. Você diz: eu creio em Deus, mas crê como? Você crê que Deus corta, constrói, reconstrói, faz, destrói, que Deus salva, muda, modifica, reedifica? Porque não é somente crer em Deus, mas você tem que crer que Ele faz, desfaz, muda e aí por diante. Então isso é crer em Deus e muito mais. E você deve crer em Deus para estar seguro, e crer nos servos de Deus para você progredir e prosperar. Essa semana eu colhi 2 testemunhos que eu disse aqui. Quem está me assistindo em casa aí, eu colhi um direto, que eu achei bonito. Eu creio no milagre da pessoa, e estava orando lá na igreja do Padre Anchieta, e a pessoa foi curada lá, estava com a diabetes, com aquele aparelhozinho, que mede, estava com 481, depois foi para casa, estava com 115, e Jesus fez a obra, que eu creio que Ele curou a diabetes. Aí eu estava convidando a igreja a fazer um voto de final de mês do impossível, e que sirva de lição e puxão de orelha em todo mundo aqui. Você precisa acreditar naquilo que nós falamos e fazemos. Várias pessoas vieram, eu estava dando envelope, aí uma pessoa veio e segurou assim na minha mão. Falei: por que você segurou na minha mão? Ela disse: eu creio, eu me senti no coração de tocar, receber uma virtude, acontecer algo. Falei: amém, Deus te abençoa. E outros, por conta própria, vieram, aí pegava e tal. Veio um senhor, ele pegou o envelope, segurou com as 2 mãos assim na minha, apertou, e ele disse para o pastor depois: avisa lá o pastor da fé que ele vai lembrar. Eu acho que eu fui o único que peguei nas 2 mãos, com as minhas 2 mãos na mão dele, acreditando que alguma coisa ia me acontecer, no caso o impossível. E ele estava devendo 35 mil reais ao banco. Chegou um documento, e esse documento, ele disse: filha, o que é isso aí? Ela disse: pai, não sei o que, tal. Foi lá no banco, o moço no banco disse: vamos acertar aqui, você paga 200 reais e cessa tudo. E ele contando, foi: pastor, avisa o pastor da fé lá, o impossível aconteceu, Deus fez a obra, em nome de Jesus de Nazaré. Agora, você poderia também receber muita coisa de Deus, se você cresce, confiasse plenamente, verdadeiramente, de que Deus, Ele é Deus e é justo. Deus é justo, e Ele faz as coisas certinhas. Eu tenho pregado muito, eu amo de falar isso. Deus não pode sair derramando bênçãos na vida de quem não crê, de quem não aceita, quem não está preparado. A mensagem, 2 quartas-feiras, você não se preparou
nem o caminho para você, nem para ninguém. E você quer que a bênção venha. Essa semana eu falei com os nossos pastores que quando se fala de se santificar, a pessoa já começa a fazer jejum, e santificação não é só jejum. Você pode até jejuar, vai orar, mas você fica perto de pessoas e de coisas, fazendo coisas que não convém, que a palavra de Deus diz para não estar e não fazer e nem falar, não vai adiantar nada. Não há santificação. Você não se tornará santo. Então eu falava aqui, na nossa mensagem, de 2 ministérios. Eu falei bastante aqui do ministério de Isabel, que é o ministério que você produz, faz nascer o João Batista, que é aquele que vem preparar o caminho. E começamos a falar do ministério de Maria, que é aquele ministério que você também dá à luz, mas à luz a alguém que salvará o mundo, a Jesus Cristo. O João veio para preparar o caminho para Jesus, e Jesus veio para salvar o mundo. Vamos entrar nesse ensinamento aí, que vai ser bom, e Deus vai falar com a gente. Abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 1, primeiro livro do Novo Testamento. Aqui na igreja você acompanha, em casa também. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 21. Deus vai falar, tem bastante coisa aqui. Se der para fechar tudo, a gente fecha hoje. Glória a Deus. Mateus capítulo 1, verso 18. Quem achou, diga amém. Diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então nós falamos aqui na outra reunião, outro culto, outra gravação, que aquilo que você gera, ou que vai gerar, não pode ser seu, vir plenamente de você. O que você produzirá, tem que ser do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa forte. Ô pastor, eu estou com as coisas na cabeça aí, eu penso, eu formulo, eu crio algumas coisas, e eu nunca parei para pensar se é do Espírito Santo, se é do diabo. Então está aí um tapa bem forte na cara. O que você produz, o que você pensa, o que você fala, o que você faz com que as pessoas vejam e vivam, tem que ser do Espírito Santo. Isto é, quem assumir o ministério de Maria. O ministério de Maria é o ministério de dar à luz a Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui: o que salva o mundo, salva a casa.
Se você não assume esse ministério de dar a luz ao que salva o mundo, não adianta, você só vai dar à luz a pedra de tropeço, ou é preto ou é branco. Ou você assume o ministério de dar a luz ao que salva a casa, ou você vai dar a luz ao que traz desgraça à casa, o sofrimento. Se eu não assumir o de Maria, assumiu de Maria o ministério, dá a luz a Jesus Cristo, o que salva o mundo. Mas tudo que um cristão, um crente, produz, que ele fala, que ele pensa, o que ele faz surgir, tem que ser do Espírito Santo de Deus. Agora isso aqui é para mexer com todo mundo, porque às vezes o que você tem em mente não é do Espírito Santo. Não tem assinatura dele. Sabe aquela coisa? Falei mesmo. Não interessa o que os outros pensam, o que importa. Imagina o Espírito Santo falando desse jeito, o Espírito Santo agindo desse jeito. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não é desse jeito, ela é pacificadora, ela não é contenciosa. Alguém que é cheio do Espírito Santo, o chamado panos quentes. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que o cidadão está até com razão, mas para não ter problema futuro, ele diz: calor que está fazendo, rapaz, vamos ali tomar um guaraná. Esse é o cheio do Espírito Santo. Já o contencioso, o que nunca deu a luz, não dá a luz como Maria deu. O contencioso, quando ele produz, e o que produz é só para acabar com a vida dos outros, derrubar pai, filho, mãe, marido, esposa, tio, sobrinho, e gosta de um pé de guerra, gosta de bater boca. Foi ontem, antes de ontem mesmo, eu passei por uma situação, e essa situação que eu estava passando, eu vi, eu falei assim: sabe de uma coisa? Largar isso para lá. A pessoa: não vai fazer nada não, pastor? Eu falei: irmão, eu tenho muito mais coisa para fazer do que ficar nesse trelelê aí. Tenho muito mais coisa para fazer. Perda de tempo. Tem gente que perde tempo com coisas banais, que nunca levou, não leva e nunca te levará a viver com Deus. Você perde tempo enchendo a cabeça de abobrinha, de besteira e conversando com Satanás. Igual um obreiro, que eu não lembro desse obreiro assim, da face dele, mas eu lembro do fato. Eu estava entrando na Igreja da Graça, na Cônigo Tobias, na antigo endereço nosso, na Cônigo Tobias número 21, estava entrando na igreja lá, e uma pessoa manifestou demônio, e o obreiro: demônio, não sei o que mais, você está amarrado, perca as forças aí. Ele falou: fica quietinho aí. Foi lá e pegou 2 cadeiras, colocou uma assim atrás da pessoa possessa e disse: senta aí. Pôs a pessoa sentada e ele sentou na outra de frente. Você vai falar comigo aqui agora, diabo. Ficou os dois, um de frente para o outro. Eu olhei aquilo, estava passando, eu falei: irmão, beleza aí? Ele falou: não, tudo bem, irmão. Eu falei: um cafezinho para os dois? Você e o diabo? Quer um cafezinho? Porque vocês ficam sentados um de frente para o outro, batendo papo. Ô meu irmão, põe a pessoa em liberdade. Eu era evangelista, eu já era pastor ali. Falei: vai ficar de conversa com o bicho, irmão? Põe a pessoa em liberdade. Cuidado com aquilo que você produz. Tem gente que o que ela produz é benéfico, vai ajudar muitos, vai trazer a salvação,
E tem aqueles que o que produz, meu irmão, é só desgosto para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. Assuma o ministério da Maria aqui, que você vai dar luz a Jesus. Então ele disse, o Espírito Santo, o que está sendo gerado é do Espírito Santo, não é da carne, não é do pecado. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aqui eu amei, o finalzinho aqui que está a chave, onde mora tudo. Esse dará à luz um filho, abre o parente, filho, quer dizer herdeiro, descendente, o que traz a alegria ao casal. Você dará luz a um filho, você dará à luz a alguém que vai trazer alegria ao marido, à esposa, ao pai, à mãe. E esse vai herdar, cuidado, hein? Cuidado, meu irmão, minha irmã. Filho é herdeiro. Ele pode herdar uma coisa que não é boa de você. Eu dizia aqui hoje no outro culto, que graças a Deus eu me libertei dessas coisas. Já falei aqui uma vez a minha mãe ficou no portão, e eu estava saindo, eu e meu pai, eu era garoto, e na hora meu pai, que ele se titulava malandro, foi muito boa a mensagem que eu dei aqui, diferente dessa. A Bíblia Sagrada diz em Pedro, 1 de Pedro, que você deve ser santo em todos os seus atos, em tudo que você fizer tem que ser santo, em tudo. 1 de Pedro 1,15, em todos os seus atos você tem que ser santo. O 16 diz, sede santo como eu sou santo. Eu disse para a igreja, a palavra do Senhor manda você ser santo, não ser esperto e nem malandro, porque todo esperto tem um lugar, todo malandro também tem um lugar. O santo, o lugar dele é os céus. O esperto, o lugar dele, ou do malandro, é sempre a UTI ou a cadeia, ou 7 palmos do chão. Até comentei aqui uma vez, que eu fui fazer uma visita, aí eu relatei aqui hoje no culto, que eu fui fazer uma visita no presídio, eu e outro irmão, e eu era de menor. Aí chegamos lá, o rapaz pediu documento, o outro ele deu, foi pedir a mim, eu falei, eu estou sem documento. Quantos anos você tem? Acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Ele falou, você não pode entrar. Aí ficamos conversando ali, eu e o policial. Aí conversa vai, conversa vem. Ele disse, rapaz, essa turma aqui dentro não é fácil. Todos eles se acham espertos e nos chamam de otário. Se ser otário é viver aqui fora, esperto é viver aqui dentro, eu quero ser otário para o resto da vida. E eu nunca mais esqueci disso. Meu pai jogava cartas, jogava buraco, um jogo, não era buraco, não era um jogo chamado Honda, lá no Rio de Janeiro. E um dia eu falei, pai, só tem uma marquinha no pé aqui, o que é isso? Aí ele disse, quando eu estava no exército, me machuquei lá, minha mãe olhou para mim e disse, mentira, isso aí é tiro que teu pai levou lá na Serrinha, porque na época ele era malandro da Serrinha. E lá aquele negócio, vacilou, vai levar um tiro no pé, hein, malandro. E era desse jeito, vai levar um tiro no pé, hein, vagabundo. Vai levar um tiro no pé, malandro. Aquele jeitão do carioca e tal. Minha mãe falou assim, ele levou tiro lá. E quando ele andava igual um, tá? E eu andando com ele no outro dia, e eu, filho de peixe, peixinho é. E ele andando,
E eu do lado dele, minha mãe: Luiz, anda direito, fica andando igual malandro, não. Ele disse: deixa ele, é meu filho. E eu me libertei. De vez em quando até pego me andando assim, eu lembro, opa, não volta não, bicho. Entende? Aquele jeitão de estou mandando no mundo, sou eu, né? A palavra de Deus nos abre os olhos. Ela não manda você ser malandro, não manda você ser esperto. O fim do esperto, o fim do malandro é tenebroso. Existem pessoas que fazem nascer a malandragem, a picaretagem, a mentira. Tem gente trazendo para essa mensagem, ela faz nascer a mentira, a malandragem, o engano, o roubo. Ontem mesmo eu dizia para um pastor, falei para ele: pastor, fica na paz. O que fizeram contigo, fica na paz. Eu não estou desejando mal para ninguém, mas fica na paz, porque Jesus Cristo, Jesus é quem diz que aquele que fere com a espada será ferido. Mesmo a pessoa está com a espada, o que ela fez com alguém? Se não se arrepender, farão com ela. Jesus diz: a mesma medida que você mede a alguém, alguém medirá a você. É Jesus que diz isso. Falei: fica na paz, pastor. A não ser que ela se arrependa. Se ela se arrepender, aleluia. Mas se não, do mesmo jeito que ela mediu, alguém vai medir para ela, vai pesar, vai estender lá e vai dizer: olha, isso está te acontecendo porque você não se arrependeu, você fez alguém está fazendo contigo. E não é Antigo Testamento, estamos falando de Lucas, Novo Testamento, tempo da graça. Então existem pessoas que, em vez de dar à luz a um filho de verdade, porque filho é herdeiro, ele vai herdar o que é errado seu, se não houver arrependimento. Se você se arrepender, você se limpa. O seu filho vai herdar a maldade. Você deu à luz o que é mal, e ele vai herdar a maldade. Você é santo, ele vai herdar o que? Santidade. Eu já ouvi isso, graças a Deus, pessoas falarem: ah, minha avó era uma mulher muito de Deus, minha mãe, meu pai, era uma pessoa muito de Deus, aquilo me ajudou muito, por isso que hoje eu estou aí pegado, hoje eu estou assim ligado com Deus. Herdou aquele momento de oração, herdou o momento de comunhão, herdou aquela pegada de ler Bíblia, de estar na igreja. Cuidado, igreja. O Espírito de Deus, o anjo do Senhor disse: você vai dar à luz um filho, e filho é herança, mas herança do Senhor. Tem aquele que dá à luz um filho, como eu disse, mas para trazer sofrimento, porque de você saiu o filho ligado à mãe, o pai, que é o sangue do pai, começa a extrair a maldade, cordão umbilical, vai extraindo aquela maldade, nasce amanhã, em vez de ser uma bênção, vem para trazer sofrimento para todo mundo. Então, filho é herdeiro, descendente, vai aparecer contigo, depois de você. O que traz alegria ao casal, Salmo 127, versículo 3, no meio da Bíblia aí, Salmo 127, versículo 3, só para confirmar o que eu acabei de falar. Abri o meio da Bíblia, aleluias. Só para confirmar e você anotar aí. Eis que os filhos são o quê? Herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Então ele disse lá: olha, esse que vem é do Espírito, é Deus que está dando. Aquele que assume o ministério de amanhã produzir o que vai mudar a sorte da casa, mudar a sorte de toda a família, Deus dá.
Senhor, eu quero a partir de hoje ser uma pessoa tão abençoada que tudo que eu possa venha produzir, mas que, meu Deus, venha mudar toda a minha casa, a minha família, todos os meus atos. Tudo que eu falar, mude a minha casa. Tudo que eu possa falar, os meus filhos venham aceitar para amanhã serem do Senhor. Tudo que eu possa fazer, seja para que haja e venha o arrependimento. Tudo que eu possa negociar, seja para fazer a minha casa viver em Ti. Faça essa oração, assuma esse ministério. Porque é triste, vocês sabem o que eu estou falando e sabem que é verdade. Existem pessoas que tudo que ela faz é sempre para piorar e desgraçar alguém, ou é ela mesma e alguém. Tudo, ela faz algo dá errado, e o próximo que ela faz mais errado ainda. Já tem gente que é uma bênção, tudo que ela faz é maravilhoso, é porque assumiu o ministério de dar à luz a Jesus Cristo, que é a bênção, a palavra do Senhor. Então diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Aleluias. Eu só trouxe alguns aqui, só alguns. Dará à luz a um filho, e será o seu nome Jesus. Então, já que a Maria deu à luz um filho, e o nome vai ser Jesus, olha só. Jesus, o que significa? Fonte de água viva. O que mais? Pão que desceu do céu. Outro, o caminho. Outro, o Salvador, Jesus. Ela não deu a luz assim a um ser para estar no braço e amanhã ser apresentado, é o meu filho. Não. Ela deu à luz alguém que salvaria o mundo, seria o alimento, seria a fonte da água da vida, que quem bebesse dele nunca mais teria sede, que ele mudaria a humanidade. Aquele ou aquilo que você apresentar, olha aí quem trabalha fora e vive de apresentar trabalhos. O que você apresentar lá no seu trabalho, tem que ser, meu irmão, para mudar tudo na empresa. Olha o empresário aí que está me assistindo em casa, na sua empresa e aqui na igreja. Tudo que você apresentar, produzir, fazer nascer, tem que ser para revolucionar. Ele nasceu, Jesus Cristo, para salvar o mundo, o Salvador. Tem tanta gente errada aí. Ele diz na sua palavra: eu sou o caminho. Jesus, o caminho. Olha o que a Maria deu à luz. Ela deu à luz o caminho. Agora ninguém vai andar mais errado. Aquilo que você produz, que você fala, você faz, tem que ser para ninguém mais errar. Lá em casa eu não consigo fazer nada para que os meus mudem, se transformem, parem de errar. Comece a dar à luz o caminho e eles vão parar de errar. Comece a dar à luz aquilo que vai fazer eles mudarem, não andarem mais para aquele caminho errado. Não adianta, irmãos, a mãe chegar para o filho: meu filho, para, a polícia vai acabar te prendendo. Marido, essa cachaça vai te matar, para com isso. Quantas vezes você já falou? Um montão de vezes. Quantas vezes ele te deu ouvido? Nunca, nenhuma vez. Porque uma coisa sua, esposa, é um desejo de mãe, não é uma coisa de alguém que anda, que cumpre, que vive a palavra do Senhor Deus. Conforme eu disse ainda agora, a outra mensagem que eu dei, 1 de Pedro 1,15:
ele diz: todos os seus feitos, aquele que vos chamou, que é santo, te chama para ser santo, e santo em tudo que você faz. Às vezes tudo que você faz, não faz debaixo dos olhos de Deus, debaixo das mãos do Senhor. No livro de Efésios 5, que eu dei aqui para completar, ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você não tem que imitar ninguém, você tem que imitar a Deus. Quer ter a resposta? Não faça nada fora do que está na palavra do Senhor. Nada. Quem disse para Maria foi o anjo, e disse: você vai dar à luz, mas vai dar à luz a alguém que se chamará Jesus Cristo. E ele não é errado. O que você produzir tem que ser segundo a vontade de Deus e não vir com erros. Jesus não nasceu com erro, ele não é o erro. Deu errado, pare na hora. Não tem a mão de Deus. A bênção do Senhor faz o quê? Enriquece e não acrescenta nenhum mal. Você iniciou, até sem orar, sem estar diante de Deus, você disse: vai dar certo. Você sabe que não vai. Deus não está aí. A palavra está dizendo: quando nascer, primeiro, melhor dizendo, perdão, o anjo de Deus disse: o que está dentro dela é do Espírito Santo, é de Deus, é de Deus o que está aí. Então, com essa palavra aqui, você já tem que saber se aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, negociando, vivendo, se é de Deus. E se é de Deus, tem luz. Aí, chega aí. Chega aí. É de Deus? Não, porque de Deus está o quê? Na luz. Tem nada escondido. Nada, absolutamente nada. Pega aí, depois, as coisas de Deus são transparentes. Cuidado, hein? Namoro, falas, contratos. Mas a gente está namorando aqui, mas os nossos pais não podem saber. Ou o pastor não pode saber. Não é de Deus, irmão. O anjo está dizendo: não tem nada a ver com o Espírito Santo. Olha a resposta aí. Será que isso aqui é de Deus que nós estamos fazendo? Não é, porque está escondido, tem mentiras, tem engano, velha história, velha palavra que eu falo aqui, eu falei aqui hoje. Você vai no supermercado, a moça tem que te dar o troco de R$55. Mas ela está nervosa, chorando, levou uma bronca, está com a cabeça quente, uns problemas em casa. Na hora de lhe dar o troco, lhe dá 75. E você diz: esse mercado aqui é muito rico, isso é uma rede muito poderosa aqui na cidade. Isso não é bom? Ou esse vagabundo desse dono desse supermercado, ele que aprenda agora, roubou muita gente, vai ficar sem os 20 que veio a mais. Onde você acha que você vai com isso aí? Você não está produzindo luz. Não está, igreja. Não. Não é Jesus que você está fazendo nascer
para ser a água, para ser o pão. Ele diz que quem come desse pão da carne não vê a morte, quem beber da água que ele dá nunca tem sede. Ele diz: eu sou o caminho, quem o segue, se você produzir o caminho para a sua casa, sua família não vai andar errado. Se a senhora for, o senhor for aquela pessoa que produziu o caminho, ninguém anda errado. Seu filho vai ficar sem graça, seu marido, sua esposa. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. O diabo que está naquela pessoa não vai aguentar, devido à retidão que está dentro dessa casa. Ou ele sai, ou o diabo sai. Ou sai o diabo, ou sai ele. Essa que é a verdade. Não vai aguentar, porque todo mundo é repto. Você está produzindo, dando à luz o caminho, a pessoa vai dizer: então eu saio. Não é o alvo, mas repare que a pessoa ali não quer viver o caminho, mas vai acabar vivendo. Tem gente, quem tem ouvido e olhos, ouvido para ouvir, olhos para ver, tem gente que pode demorar, mas vai andar neste caminho que você produz no nome de Jesus, dentro da sua casa. Persiste. Não há estrada construída nesta vida que não passe alguém ali. Construiu é porque vai passar. Se você der a luz a esse caminho, essa estrada, aquela pessoa vai passar. Só não passou porque não existe. Você não deu a luz a uma estrada, o caminho. E o bonito, dar a luz que Maria deu a Jesus, o Salvador. Você pode dar a luz a uma graça, uma fala, um gesto. Assim nos ensina a palavra, que quem não ganha em palavras, ganha em atos, e vice-versa. Você pode produzir, dar à luz um ato, um gesto, uma coisa que pode ganhar a muitos. Uma palavrazinha, não ser enfadonho, umazinha só é o suficiente. Eu já vi pessoas aqui falarem: pastor, o senhor falou na semana passada isso, eu falei tanta coisa, mas depois daquela vírgula, ela pegou, nasceu nela uma certeza, uma fé, uma esperança. Então veja o cuidado que você tem que ter daquilo que você está dando à luz, fazendo nascer, surgir, aparecer na sua vida. Diz mais, e dará à luz, o versículo 21, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará a quem? O seu povo. Olha o que eu pus aqui. Porque ele salvará o seu povo. De que maneira ele vai salvar? Dá uma ida comigo lá em Mateus 11, verso 28. Mateus 11, 28. O que você produzir, fazer nascer, aparecer na sua vida, na sua casa e etc. Mateus 11, verso 28. Porque ele salvará o seu povo. De que maneira ele vai salvar? Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu. Aquilo que você produz, fazer nascer, surgir, tem que ser a própria certeza, porque todos irão, todos procurarão. Tem muita gente produzindo a dúvida. Ninguém confia em você, ninguém dá crédito em você, ninguém faz negócio contigo, que você não dá certeza, você não produz segurança. Ele disse: venham a mim. Mas se eu for, o que vai acontecer? Venha a mim que eu alivio você. Mas vem os cansados, oprimidos. Mas o que eu mais quero falar não é isso. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo.
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como é que ele vai salvar? Só mesmo com a humildade. Ele diz: se você vier a mim, se a pessoa for ter com aquilo que você produziu e produzir, essa pessoa vai aprender, porque o que você vai produzir vem de Deus, é um ensinamento, é um exemplo. Tira o exemplo do vô, do pai, da mãe, exemplo que vem de Deus. O que você produzir, deve ser um ensinamento, e esse ensinamento fará a pessoa ser humilde, senão não há salvação. Vamos repetir lá, vamos lá em cima. Tem gente que quando faz nascer, produzir, aparecer, é só arrogância. Ela põe para fora a arrogância. Também não tem como, né? Jesus disse que não pode a árvore má dar bom fruto. O que se espera de uma pessoa má? Maldade. O que se espera de um mentiroso? Mentira. O que se espera de um preguiçoso? Preguiça. E aí vai. Não, ele falou a verdade para mim. Você está falando de quem? Mentiroso de marca maior, rapaz. Do mentiroso só sai mentira. Do enganador só sai engano. Aquele que produz, que faz nascer a luz, o que é bom, o que é verdade, dentro de casa, em qualquer lugar, faz nascer o ensinamento que diz: vem aprender de mim, e eu vou ensinar você a ser humilde e ser manso. Palavra para mexer com 1 ou 2, 5 aí. Tem gente muito explosiva. Devemos orar até o jejum aí para quebrar o desejo da carne. Mas de que maneira ele vai me salvar, essa coisa que eu dar à luz? E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fechando essa parte aqui, porque ele salvará o seu povo. De que maneira? Ensinando. O que você fizer nascer, aparecer, que venha em forma de ensinamento, que seja um exemplo para muitos. Fica parado, é um exemplo. Ensina a ser humilde, manso, andar no caminho. Deixa eu pegar um pedacinho da mensagem que eu dei, a outra. Eu dizia, por que tem gente que é crente, que cai, se desvia? O título da mensagem que eu dei, a outra. Crente Maria vai com as outras. Você lembra dessa frase, né? Que os nossos avós e pais falavam. Maria vai com as outras. Tem crente que a Maria vai com as outras. Pastores, obreiros, membros e etc. Mas está tão bem. Ninguém, irmãos, hoje em dia está procurando ter personalidade própria. Está todo mundo querendo copiar os outros. Está todo mundo querendo copiar os outros. Quer ter porque os outros têm. É roupa, tênis, cabelo, corte, penteado, andar, colar, pulseira, casa, carro, e aí vai, tudo. Tudo. Ninguém tem uma personalidade própria. Está tendo, quer ter porque os outros têm, porque está fazendo, porque está falando, porque está vivendo. Aí amanhã cai. E por que caiu? Porque você, em vez de imitar o Senhor, Efésios 5 e 1 de Pedro 1, 15 e 16, você foi imitar o derrotado. E os que caem,
cai porque imita sempre o derrotado e o fracassado que não consegue e não passa nada para ninguém. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, por favor, não me entenda mal. Mas já que estamos falando também com várias pessoas que me assistem em casa, até pregadores, pregador, você sempre imita a pessoa errada, o teu fim não é bom. Obreiro, você sempre imita aquele outro, está fora do plano, desobediente, melequento. Eu pergunto, respondo bem alto aí, bebida alcoólica faz mal? Bem alto, responda, faz mal? Fulano começou a beber agora. Por que ele está bebendo se ele sabe que a bebida alcoólica faz mal? Ele está bebendo porque ele está imitando, não a Deus. Fulano sabe que as drogas faz mal, ele causa amanhã um prejuízo tamanho. Apareceu até na televisão aí, o rapaz estava acendendo não sei o que, pegou fogo lá, uma droga aí. Sabe que faz mal, e pode amanhã ter um prejuízo de uma cadeia, até de uma morte. Mas por que que faz? Porque quer imitar os outros. Por que que não imita a palavra? Vamos ver aqui, na Bíblia Sagrada, o dia que foi que o Tiago e o Pedro ficaram sentando, vamos ver aqui na Bíblia, o dia que eles sentaram para queimar uma pedrinha de crack. Vamos ver. O dia que eles sentaram no bar da, sei lá de onde, para tomar uma, sei lá o quê. Agora, todos que estiveram na Bíblia Sagrada, que tiveram derrotas, não copiaram os santos, copiaram os errados. Todos que tiveram derrotas na Bíblia Sagrada, tiveram derrotas que copiaram os errados. Hoje em dia as pessoas estão fazendo a mesma coisa, estão sofrendo, tendo problemas porque estão copiando os errados, estão dando uma luz, que na verdade não é luz, é trevas, mas estão produzindo uma coisa que vai causar dores, muita dor, muito sofrimento. O ministério de Maria faz nascer aquele que salva o mundo. Se você assumir isso hoje, você vai dar à luz, assumindo hoje, você vai produzir, vai dar à luz a uma bênção, uma graça que vai salvar a tua casa, a tua família. Você deve orar e falar: Jesus, me dá essa graça aqui, porque eu quero produzir algo que a minha família caia de joelho diante do Senhor, e que mude. Talvez eu seja a pessoa culpada de não estar produzindo o que vai fazer a minha família regalar os olhos para a verdade. E eu quero produzir isso, eu quero dar à luz. Eu trago aqui ministério de Maria na igreja. Esse ministério é o maior, é o mais forte. Ele faz com que as coisas aconteçam de uma forma milagrosamente, extraordinariamente, faz nascer o que se espera, o que é necessário, e a pessoa que dará à luz a tais maravilhas é agraciada, escolhida por Deus. João 15:16, abra aí correndo para mim, João 15, verso 16. Meu irmão, minha irmã, talvez está dependendo de você ser a pessoa que vai fazer de tudo para que de você saia algo que mude a sua casa, claro, em Cristo, na palavra de Deus. Você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você pode salvar a sua mãe, seu pai, seu irmão, fazer a sua casa ser uma bênção no Senhor. João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus escolheu você para dar a luz na sua casa. Sabe aquela história? 5 pessoas na sua casa, 5. De 5, você foi chamado por Deus, para que de você seja produzido algo que os 4 se arrependam, se tornem de Deus. Uma bênção. Você é que tem que produzir, dar a luz a isso. E podemos começar a partir de agora numa oração. Digam graças a Deus. Fiquem todos de pé no nome de Jesus. Vamos falar com Deus e você diga para Ele: Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu quero a minha casa, a minha família salva. O que está faltando na minha casa, eu quero que o Senhor me use, eu quero ser um instrumento, que de mim saia esse algo e a minha família se arrependa, caia de joelho diante do Senhor. É tão gostoso ser usado por Deus, tão gostoso. Então deixa Ele te usar, deixa o anjo de Deus, assim como foi com a Maria e disse que ela daria a luz ao Filho de Deus. O anjo de Deus quer falar e está falando, que você vai dar à luz uma bênção, que através dos seus atos, da sua oração, através do canto, através de uma coisa que você possa fazer dirigida por Ele, a sua família se arrependa. Como eu já ouvi, a minha mãe é tão de Deus. Ô mãe, a senhora vai para a igreja hoje? Eu vou, filho. Por quê? Que eu vou com a senhora. Ele está tirando a pulga atrás da orelha, porque ele tem visto a mãe, o filho, o marido, a esposa diferente. Tem visto, irmãos, o quanto essa pessoa é diferente, tem dado testemunho. Às vezes o testemunho que você está produzindo, fazendo nascer na sua casa, misericórdia, em vez de salvar, está cada vez mais destruindo. Então, meu irmão, mude agora, feche os seus olhos.